segunda vez, né? Passado, estava na nossa programação humana, retornarmos na sexta-feira para a nossa cidade, mas surgiu um novo projeto e adiamos a passagem para terça-feira próxima. Por conseguinte, Deus nos concedeu novamente a oportunidade de estar com os irmãos nesta manhã. Eu confesso aos irmãos que quando foi notificado aqui que haveria culto de ceia nessa congregação, eu pensei no meu coração, se eu pudesse, eu estaria participando desse culto de ceia, mas eu já tinha programado viajar na sexta-feira. Mas Deus, que conhece todas as coisas, preparou para nós ficarmos mais alguns dias e podermos aqui participar deste culto de ceia com os irmãos nesta manhã, este culto maravilhoso. Aleluia! Louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Bezinho, da Manilda, do Roberto, sua esposa, sua família, a hospedagem tão maravilhosa que estão nos dando durante esses dias que nós temos passado juntos, e as alegrias que o Senhor tem nos proporcionado também pela sua gloriosa presença. Mas como já foi falado, o tempo está um pouco exíguo, nós queremos aproveitar o tempo que nos é concedido para nós meditarmos em algo da parte de Deus aos nossos corações, que o Espírito Santo tem assentado no meu coração nesta manhã. Por bondade, eu gostaria de pedir à igreja para ficar novamente de pé, lendo da palavra de Deus, né? Uma atitude de reverência, de temor diante do Senhor, visto que os muçulmanos, eles, no seu livro sagrado, eles não o colocam para baixo da cintura, tanto respeito e tanta reverência que eles têm pelo livro sagrado que eles possuem. Quanto mais nós que temos a palavra de Deus na nossa mão. Vamos ler a Bíblia no livro de Daniel. Ver ao coração esse texto, no livro de Daniel, no capítulo de número 2, versículo de número 24. Nós sentimos a presença do Senhor esta noite, o seu Espírito se moveu de maneira gloriosa. Deus já tem falado conosco através dos dons espirituais, exortando, chamando a atenção da igreja local para que os irmãos se unam, tenham o mesmo objetivo, o mesmo propósito, fechem as portas para que o inimigo não venha tirar a paz, a convivência harmoniosa dos irmãos sentidos, e também por não impedir que o inimigo venha a fazer com que a igreja perca o seu foco, o seu projeto de servir ao Senhor. Capítulo de número 2 de Daniel, versículo de número 24 a seguir, nos diz assim o texto sagrado, as escrituras sagradas. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia, entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E Daniel passou então a relatar ao rei o resultado da revelação de Deus. Mas eu gostaria de nesta noite, irmãos, destacar uma frase do profeta aqui. E foi a frase que o Espírito Santo falou no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor aqui reunida nesta manhã. A expressão, a declaração de fé de Daniel quando ele disse: há um Deus nos céus. Amém por isso? Amém. Há ou não há? Amém.
Existe ou não existe? É operante ou não é operante? Se manifesta ou não se manifesta? Fala ou não fala? Age ou não age? Faz ou não faz? Então glorifiquemos a Ele aqui nessa manhã. Glória a Deus. Querido Deus eterno Pai, estamos na Tua presença nesta manhã, Senhor, tendo esta firme convicção de que a Tua presença é real, verdadeira no nosso meio nesta manhã, Senhor. Continua, Deus, te manifestando através do Teu Espírito Santo e através da explanação da Tua palavra nesta manhã, Senhor, porque estamos aqui todos, Senhor, de ouvidos abertos e atentos para ouvir tudo quanto Tu tens a falar aos nossos corações, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tomai assento, queridos, e vamos meditar o momento que antecede o momento de nós participarmos do pão e do cálice que nós estaremos nesta noite, nesta manhã, juntos, irmãos, participando deste momento solene, sagrado, importante, sublime para a Igreja do Senhor. Por isso, meus queridos, eu quero neste momento, nesta hora que Deus me concede, nestes minutos, falar alguma coisa desta declaração de Daniel. Mas há um Deus no céu. Eu me alegro quando leio sempre esse texto, irmãos. Não é a primeira vez que estou pregando esse texto, mas sempre que eu leio eu me alegro no Senhor. E Deus sempre me dá algo novo nesse texto, irmãos queridos, porque é assim que o Espírito Santo age. Essa declaração de Daniel não é uma simples declaração de alguém que racionalmente conhece a história de Deus. Quando eu vejo a declaração de Daniel, eu me lembro também da declaração que Jó fez ao próprio Deus quando disse: Senhor, eu te ouvi, eu te conhecia por aquele que eu ouvi acerca de ti. Agora eu te conheço por experiência própria, porque eu consigo enxergar, eu consigo ver o Deus aqui na minha vida. Então essa expressão de Daniel, você nota a expressão de alguém que tem uma autêntica vida de fé. De alguém que sabe aquilo que está falando. De alguém que tem propriedade naquilo que está falando. Não é simplesmente alguém que diz: eu acredito que existe um Deus, mas não viva como se acreditasse. Uma certa vez Deus falou comigo e disse para mim dizer para a igreja: todos nós, a maioria de nós diz que acredita num Deus e crê na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, mas as suas atitudes revelam o contrário, porque nas suas ações eles declaram, eles mostram que efetivamente não creem, porque tem uma vida fracassada, tem uma vida cabisbaixa, tem uma vida sem virtude, tem uma vida sem experiência nenhuma com Deus. Portanto, ele diz que acredita racionalmente, mas efetivamente ele não vive aquilo que ele fala. E Daniel, naquele momento, deu uma declaração daquele que prega aquilo que vive e vive aquilo que prega. Ele olhou para o rei e declarou ao rei: há um Deus nos céus. E aí passou a relatar por que existia esse Deus no céu. Porque é muito importante, irmãos, nós crermos em Jesus. Mas mais importante do que isso é nós declararmos o que Ele faz por nós. O que Ele faz